Oi, gente, bem-vindos ao Tarô de Hathor. Eu sou a Camila, eu sou taróloga e psicóloga há 19 anos e eu te ensino a desbloquear os seus potenciais e transformar a sua vida através do tarô. Então, antes da gente começar, eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito do que é a ansiedade. Tá? Então, para a gente dar esse pontapé inicial... Opa, bati aqui, gente. Então, para a gente dar esse pontapé inicial, eu vou falar resumidamente, né? O que é a ansiedade, quais as características principais para a gente identificar se a gente está aí sofrendo, né? Dessa tensão que a ansiedade gera. Então, em primeiro lugar, a ansiedade, gente, ela é um mecanismo de sobrevivência do ser humano, tá? Então, por isso que eu disse no começo, né? A gente não elimina a ansiedade, a gente equilibra a ansiedade. A gente não consegue eliminar. Por quê? Porque a ansiedade, ela faz parte do nosso sistema de sobrevivência, de proteção à nossa vida, né? Então, por exemplo, né, naqueles momentos onde a gente tá conquistando algo novo, né? Por exemplo, vamos pegar uma coisa bem assim, bem básica, né? Vamos dizer assim, no momento de formatura, a formatura da escola, né? Você viveu lá todas aquelas dificuldades da formatura e tal, né? E aí vai ter a colação de grau, que é a comemoração, é o evento, né, que vai consagrar que você ultrapassou aquela etapa da escola e que você está pronto, você está preparado para iniciar uma nova etapa daqui para frente, certo? Então, o que acontece? A gente passou, né, por todas as dificuldades lá da escola e tal, não sei o que, nossa, agora eu vou me formar, agora eu vou me formar. Aí quando chega na hora do evento lá, da formatura, da colação de grau, a gente sente aquela ansiedade, né? Mas essa é uma ansiedade boa. Por quê? Porque nos prepara para um evento novo, para uma coisa nova, né? Então, aquele evento de comemoração, ele não é mais uma aula comum, que a gente estava acostumado todos os dias. Não, ele é um evento diferente, que vai me dar ali um documento, né, uma comprovação de que eu cumpri com aquelas etapas e que agora eu estou preparada para iniciar um novo passo, certo? Então, aquele momento ali, ai, poxa, eu vou receber meu diploma, né? Nossa, daqui a pouco chama meu nome, né? A gente fica com aquela coisinha assim, aquela borboletinha, né, no estômago, que é a ansiedade boa. É aquela ansiedade que faz a gente ficar mais atento, que faz a gente prestar mais atenção nas coisas, que faz a gente observar os detalhes, que faz a gente escutar melhor. Por quê? Porque se chamar o meu nome, eu sei que eu tenho que levantar para ir lá pegar meu diploma, certo? Então, a ansiedade, ela é um recurso natural, né, do nosso sistema mental e emocional, obviamente, e ela faz essa função, né, de nos manter motivados, de nos manter atentos, de nos manter em movimento, de nos manter querendo desbravar aí o mundo, né? Mas tomando os devidos cuidados para quê? Para que a gente não se coloque em situações de risco, certo? Então, gente, não tem como a gente eliminar a ansiedade, né? Tem gente que fala, eu quero acabar com a ansiedade. Não tem como acabar com a ansiedade. Tem como você equilibrar a ansiedade. Que a gente precisa entender, em primeiro lugar, que a ansiedade é esse mecanismo que faz com que a gente se movimente, faz com que a gente se mobilize para as coisas, né? Porque senão a nossa vida ia ser uma chatice. Certo? Então, tudo que a gente vai fazer de novo, tudo que é uma novidade, tudo que a gente vai fazer pela primeira vez, né? Então, nossa, eu nunca dirigi.
Aí eu fui na autoescola, me matriculei, aí eu vou fazer a minha primeira aula de carro. Nossa, já dá aquela, né? Dá aquela ansiedadezinha. Mas essa é a ansiedade boa, que está preparando a gente para algo novo, está preparando a gente para uma nova experiência, para um novo aprendizado. Então é essa ansiedade que a gente precisa reconhecer e entender que ela faz bem para nós, tá? O que não faz bem é o desequilíbrio dessa ansiedade, que acontece quando a gente começa a perder o direcionamento dos nossos pensamentos, basicamente, certo? Então, quando você começa a entrar num fluxo de pensamentos automáticos, o que acontece? O pensamento automático, ele também sempre vai se movimentar em torno de um mecanismo de defesa nosso, né? O mecanismo de defesa, ele vai fazer o quê? Ele vai criar algumas barreiras para que a gente não se coloque em situações perigosas, em situações de ameaça, em situações em que a gente corra algum risco, né? Porque o nosso organismo como um todo, ele funciona sempre na lei do mínimo esforço, né, gente? A gente tem que lembrar disso. E aí, o que acontece? Se a gente não toma as rédeas do nosso pensamento, a gente não direciona o que a gente quer fazer, a tendência é que os pensamentos automáticos, eles tomem conta da nossa mente. E como eu disse, são automáticos. Eles são automáticos e eles ficam girando em torno desse mecanismo de defesa, que vai criar o quê? Vai criar uma série de fantasias de perigo e ameaça, que são irreais, né? São fantasiosas, para que você não se coloque em risco. Só que esses pensamentos, eles vão acabar alterando o movimento natural da ansiedade. Por quê? Porque eles vão fazer com que você entre num estado de alerta constante. Porque, como eu falei, a ansiedade equilibrada, positiva, ela é para colocar a gente em estado de alerta para uma novidade, para um novo aprendizado, para uma situação diferente que a gente está experienciando ali, mas não para a gente ficar naquele estado o tempo todo, né? Se você começa a entrar naquele estado o tempo todo, o seu organismo, principalmente a nossa estrutura emocional, ela vai se desgastando. Por quê? Porque desgasta, né? Assim, gera um gasto muito alto de energia. Porque aí a gente tem que compensar com outras coisas, mas não vou entrar nesse ponto agora. Quero que vocês entendam da ansiedade. E aí o que vai acontecer? A ansiedade, ela coloca a gente de prontidão. E aí aqueles pensamentos que estão criando lá as minhoquinhas na nossa cabeça, né? Elas fazem com que esse mecanismo da ansiedade fique acelerado. Aí a ansiedade vai e acelera seu pensamento. Aí o pensamento vai e acelera a ansiedade. E isso vira um ciclo sem fim. Né? Qual é a maneira que a gente tem de quebrar esse ciclo? De bloquear, né, esse fluxo? Pelo menos diminuir esse fluxo. É direcionar os nossos pensamentos para aquilo que a gente quer. É ter organização, tá? É ter equilíbrio nas coisas. Então é isso que eu vou trazer com os arcanos que eu separei aqui, para a gente poder entender e encaixar como que cada arcano ele vai poder me ajudar no controle e na diminuição desse fluxo de ansiedade que está aí desenfreado e que está trazendo um desconforto, tá trazendo sensações ruins para mim. Né? Porque aí eu começo a ficar com medo das coisas, eu começo a me sentir insegura. Por quê? Porque eu não sou capaz de fazer? Não, é porque a ansiedade está desequilibrada e, como eu disse, aqueles pensamentos repetitivos, eles estão gerando imagens, estão gerando ideias de incapacidade e isso faz com que eu me sinta insegura, às vezes em coisas que eu tô até acostumada a fazer.
né? Mas aí, por causa daqueles pensamentos, eu me sinto insegura em fazer, né? Tem algumas pessoas que chegam até num nível de ter reações físicas, sintomas físicos da ansiedade. Aí é porque a ansiedade ela já está num grau realmente mais elevado. Então a pessoa tem falta de ar, tem dor no peito, tem aquela sensação de sufocamento, né? Tem gente que sente formigamento nos membros, né? Nas mãos, nos pés e tal, na boca. Também alteração de pressão arterial, dores de cabeça, enfim, uma série de sintomas físicos aí que podem ser relacionados diretamente com um desequilíbrio da ansiedade, tá? Então, por isso que eu disse, gente, que a ansiedade a gente não elimina, a gente equilibra ela, né? Eu costumo brincar até com os meus pacientes mesmo, né? Que eu falo que a gente tem que fazer as pazes com a ansiedade. A gente tem que entender quando ela tá falando pra gente de uma situação boa, né? De uma situação que ela tá preparando a gente para alguma coisa, ou de uma situação ruim que o nosso pensamento ele tá um pouco perdido. E aí a gente precisa organizar, a gente precisa direcionar ele para algumas coisas específicas que a gente queira para poder equilibrar essa ansiedade novamente e a gente se sentir no domínio do nosso equilíbrio emocional. Porque isso vai favorecer muito que a gente mantenha a nossa ansiedade controlada também, né? Nessa semana teve a estreia do filme Divertidamente 2, né? Eu não tive a oportunidade de assistir ainda, mas logo eu vou assistir, que eu já estava esperando desde o começo do ano. E eu sei que no filme tem ansiedade, né? Então, para vocês verem como a ansiedade ela é importante dentro da estrutura ali das nossas emoções, né? Então, colocaram no filme, porque é um mecanismo importante, né, que a gente precisa aprender a se relacionar, né, com esses mecanismos, com essas emoções, para que a gente tenha uma vida mais equilibrada e que a gente tenha mais domínio sobre as nossas emoções e use as nossas emoções como elas devem ser usadas, né, gente? As nossas emoções, elas são como orientadores da nossa vida, né? E no filme, pelo menos o primeiro, Divertidamente, mostrou isso de uma forma excelente, né? Assim, eles colocaram no filme de uma maneira linda, né? Assim, didática, fácil e criativa e leve, para que a gente entenda que os nossos sentimentos, eles não estão contra nós. Muito pelo contrário, eles estão totalmente a nosso favor. A gente só precisa entender quais as mensagens eles estão passando para nós, para a gente poder utilizar eles de forma positiva na nossa vida e entender o que eles estão dizendo para a gente, certo? Então é isso. Bom, vamos lá para o que interessa nesta vida, não é mesmo? Ah, gente, uma observação não posso esquecer de fazer aqui, que é o seguinte: o tarô substitui tratamento psicoterapêutico, tratamento médico, psiquiátrico? Não, de forma nenhuma, tá? Eu nunca preguei isso aqui, né? Vocês sabem que eu sou psicóloga, eu trabalho como psicóloga também, né? Além de taróloga e professora de tarô, eu trabalho também como psicóloga, né, em momentos separados aí, né? Claro que eu não faço a leitura de tarô para o meu paciente de psicologia, porque eu não posso fazer isso, né? O tarô, ele não é uma terapia reconhecida pelo Conselho Federal de Psicologia, já expliquei isso num vídeo. Se vocês quiserem, eu até deixo o link aqui para vocês verem. E é o seguinte, o tarô,
ele é uma terapia complementar. Ele não vai substituir tratamento médico, ele não vai substituir tratamento psicológico, né? Psicoterapia. Psicoterapia é uma modalidade de tratamentos psicológicos que são autorizados somente a realizar, né? Óbvio, por quem é psicólogo formado, tá? Então, terapeutas holísticos, por exemplo, eles não fazem psicoterapia, tá, gente? Isso é um outro detalhe, né? Então, o tarô, ele não vai substituir nenhum tipo de tratamento. Ele vai complementar, ele vai te dar uma resposta a mais, ele vai trazer um alívio, ele vai trazer uma orientação mais clara para você, ele vai trazer um direcionamento mais específico para aquela questão, tá? Mas ele não vai substituir remédio, ele não vai substituir o médico, ele não vai substituir uma psicoterapia, certo? Então, assim, as pessoas que já têm um transtorno de ansiedade em graus elevados, que já fazem tratamento médico, tratamento psicoterapêutico, não vai parar de fazer o tratamento, gente. Né? Não tem nem cabimento, tá? É a mesma coisa que você, por exemplo, tá fazendo um tratamento médico para uma gastrite. E aí você vai na igreja e o padre te benze, né? E aí por causa do benzimento do padre, você para de tomar os remédios que o médico te deu? Não, né? O padre na igreja, ele também fala para você não fazer isso. Por quê? Porque são terapias complementares. É claro que tudo que faz com que a gente se sinta melhor ajuda. Tudo, gente. Então, se você vai na igreja e você se sente bem lá, né? Por exemplo, as pessoas elas perguntam para mim: ai, Camila, eu gosto muito do grupo de orações, né? Mas eu também me interesso muito por tarô e eu tenho curiosidade, eu tenho vontade de aprender o tarô. Eu posso aprender o tarô e continuar indo no grupo de orações? Gente, por mim, claro que pode, né? Tá te fazendo bem. Mas aí você tem que ver se coincide também com as ideias que você está aprendendo lá, de acordo com aquela doutrina, porque eu sei que existem algumas doutrinas religiosas que não aceitam, né? Eles veem o tarô não como uma ferramenta de terapia complementar, mas sim de uma adivinhação, né? Tem algumas igrejas que falam que é do demônio, enfim. E essas coisas que a gente já está cansado de falar, né? Eu já falei disso em outros momentos aqui para vocês, né? Eu não vou me aprofundar em relação a isso. O que eu quero dizer, gente, é que tudo que a gente faça que traz serenidade, traz tranquilidade pra gente, é válido. Por quê? Porque tá trazendo um equilíbrio emocional para você, tá trazendo um bem-estar emocional, tá trazendo mais confiança. Então faz bem, né? Aí vai de cada um analisar e, né, escolher aí o que quer seguir, enfim, o que gosta, né, o que se identifica mais. Não tem uma obrigatoriedade em relação a nada, tá bom? Mas o que eu quero deixar claro é isso. Não tem nada que substitui nada. Então, se você já faz o tratamento, você mantenha o seu tratamento, porque o seu tratamento é muito importante também. E se você quer aprender o tarô ele vai ser um complemento, ele vai dar aquele empurrãozinho a mais para te ajudar a recuperar mais rápido, né? A você entrar no seu ponto de equilíbrio de novo de uma forma mais rápida, ok?